Cumprimento os irmãos, que a paz do Senhor, amém. Essa campanha, Resgatando Almas do Inferno, é uma campanha abençoada e eu creio que Deus virá operar maravilha no nosso meio. Eu creio que já está fazendo algo tremendo na minha vida, na vida dos amados. É a palavra do Senhor, ela está em João 8, a partir do verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre na casa, e o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Pai, diante do Senhor mais uma vez me coloco para ser usado pelo Senhor, para ser usado pelo Espírito Santo. Que a partir de agora, meu Pai, toda palavra que vier venha do seu coração para o meu coração, o coração da igreja. Que seja o Senhor operando, que eu diminua para que o Senhor cresça. Eu não sou digno nem ao menos de amarrar as alpargatas dos teus pés. Não sou digno, Pai, de fazer nada para o Senhor. Mas o Senhor me conhece, e o Senhor conhece cada pessoa, meu Pai, que nesse momento vai estar ouvindo a Tua palavra. O Senhor conhece cada coração, porque o Senhor nos conhece desde do ventre da nossa mãe. Foi o Senhor que nos forjou, quem nos tirou do monturo, quem nos tirou do cativeiro. E eu sei, Pai, que nessa campanha o Senhor vai operar maravilhas. Eu sei que nessa campanha o Senhor vai resgatar almas do inferno, em nome de Jesus. Quando a palavra do Senhor, ela diz: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, que padeceu naquele madeiro, pelos meus pecados e pelo seu. E Jesus foi para aquele madeiro, meu amado, sem ao menos reclamar, murmurar, sem falar nada, sem dizer nada. Ele foi como ovelha, meu amado, para o matadouro. E nós, antes de conhecer essa verdade, antes de conhecer esse Jesus, nós estamos no lamaçal do pecado, nós estamos sujos. E a única verdade que pode nos limpar, o único ser que pode nos limpar é Jesus, remido nesse madeiro por mim e por você. E quando nós deixamos esse Jesus entrar, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos esse Jesus entrar no nosso coração e fazer morada, e fazer aquilo que o Pai determinou na minha vida e na sua, há uma mudança, há algo diferente. É esse conhecer dessa verdade, é descer na presença de Deus, é realmente conhecer a palavra dele, é realmente tentar entender o que ele está nos dizendo. E quando essa verdade entra, eu começo a me libertar, nós começamos a ser livres, nós começamos a ser livres da escravidão do pecado, nós começamos realmente a conhecer algo diferente, uma vida nova. Somos nova criatura na mão desse Deus, para ser usado por Ele, para ser forjado por Ele. E essa verdade, ela entra e retira toda a sujeira, retira tudo aquilo que me impedia de ser uma pessoa melhor. E quando nós entregamos a nossa vida na mão de Cristo, Ele se alegra, Ele fica feliz. Mas Ele só entra num lugar chamado coração a partir do momento que eu permita que Ele entre. Porque Jesus, Ele não é ladrão para entrar de qualquer jeito no meu coração. Ele só entra porque da maneira que Ele entra, na educação, com um cuidado especial pela minha vida e pela sua. E aí Ele entra a partir do momento que eu permito, a partir do momento que eu abro o meu coração e deixo esse Jesus entrar. Ele entra de uma maneira sutil, Ele entra de uma maneira educada, e Ele vem limpando todos, vem me sarando, e vem me curando as feridas, vem me limpando, vem me preparando para o Pai. E essa preparação de Jesus, ela dói porque Ele vai retirar coisas que eu não quero que Ele retire da minha vida.
Ele vai retirar coisas que eu acho que eu não consigo viver sem aquilo. Mas aí, Deus, ele conhece o que é melhor para mim, ele conhece o que é melhor para você. Deus, ele conhece, meu amado, o que vai realmente ser bom para nós. Aí, ele começa a operar na minha vida. Aí ele começa a retirar aquilo que é empecilho na minha vida para que eu possa ter uma vida plena com ele. E quando eu conheço essa verdade ela liberta mesmo, essa verdade ela entra de uma maneira que ela vai retirar todas as arestas, vai aparar as arestas, com um carinho tão grande pela minha vida que Deus tem, pelo amor que Ele tem pela minha vida e pela sua. Ele entra para curar, meu amado. Ele entra para libertar. Ele entra de uma maneira que essa libertação ela vem de todas as formas. Ele retira o drogado das drogas, ele retira a pessoa do alcoolismo, ele retira, meu amado, da prostituição, ele nos retira de tudo aquilo que é do mundo. Ele nos liberta desse mundo, que nós éramos escravos desse mundo, escravos das coisas desse mundo, escravo na mão de Satanás, porque ele proporciona as coisas do mundo. E quando antes nós conhecemos essa verdade, nós achamos que as coisas do mundo é melhor, mas não é. O melhor é hoje, é agora, nós estarmos na presença, na mão desse Deus, cuidado por Ele, zelado por Ele. Porque Ele tem um carinho especial por mim e por você, Ele tem carinho especial por nós, meu amado. Porque Ele fez um sacrifício tão grande por mim e por você, que Ele entregou o único filho unigênito e primogênito para me livrar dos pecados, para te livrar dos pecados, para resgatar nossa alma, para que Ele tenha a nossa alma na palma das mãos dEle, para que Ele possa nos dar algo que só Ele pode dar, que é a vida eterna, para que Ele possa nos dar algo que só Ele pode nos dar, uma vida plena, uma vida de paz, que é o que nós não temos quando nós estamos no mundo. Eu não tinha essa paz, e eu só vim conhecer essa paz e ter essa paz a partir do momento que eu deixei este Jesus entrar no meu coração. E aí eu pude entender quão bom, suave está na mão desse Deus, quão bom e maravilhoso ser cuidado, quão bom e gostoso ter um pai que cuida das minhas coisas, que cuida de mim. Porque nas minhas necessidades, nas minhas angústias, eu tenho a quem socorrer, eu tenho a quem pedir. Nas minhas angústias, eu tenho aonde buscar algo diferente para a minha vida. Aí eu começo a entender que eu não estou sozinho mais nessa caminhada, que eu não estou mais sozinho nesse mundo. Porque às vezes nós estamos rodeados de um monte de gente, mas estamos sozinhos. Às vezes nós estamos nesse mundo, numa festa, rodeados de pessoas, 100, 200 pessoas, mas sozinhos. Agora, quando nós achamos esse Jesus, quando nós encontramos esse Deus, aí, meu amado, a partir desse momento, não tem solidão. Nós não estamos mais sozinhos, porque nós temos um Pai que zela pela minha vida, zela pela sua vida. Temos o Espírito Santo Consolador para nos consolar no nosso momento de angústia, porque aí, quando nós colocamos o nosso joelho no chão e começamos a clamar, começamos a orar, começamos a pedir para esse Pai, para que ele entre com providência nas nossas coisas. Ele entra no momento dele, no momento certo, a hora que ele for o tempo dele, ele vai entrar. Ele vai entrar e aquele problema que você achava que não tinha solução, aquele problema que era maior, que era um gigante na sua vida, ele se torna como se fosse um grão de areia, porque aí Deus entra e esse problema, ele não é maior do que Deus. E ele entra para curar, ele entra para sarar, ele entra para que haja mudança. E essa mudança na mão desse Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Ele opera de uma maneira que nós não entendemos. Quando eu entreguei a minha vida na mão desse Jesus, eu vim para esse Jesus
machucado, ferido, de uma maneira que eu queria tirar a minha vida. Mas Deus, esse nosso Pai, Ele já tinha um propósito na minha vida, como tem um propósito na sua também. E esse propósito na minha vida, ele começou a se cumprir a partir do momento que eu abri algo que só eu posso abrir, que foi o meu coração. E deixei Jesus entrar. Deixei Ele fazer o que era determinado pelo Pai, o que era do Pai para a minha vida. Aí Jesus entrou. Aí o Espírito Santo veio. E aí, a mudança que começou a acontecer na minha vida foi que Deus, Ele resgatou primeiramente a mim. Primeiro Deus me limpou. Primeiro Deus me sarou. Primeiro Deus está me curando. Mas um maior presente que Deus, esse nosso Pai, Ele sabe a minha necessidade. Ele sabia o que eu precisava. Ele sabia o que eu queria. E Ele sabia que o maior desejo do meu coração era ver meu filho curado, era ver meu filho liberto, era ver meu filho remido pelo sangue do Cordeiro. Mas eu não conhecia, eu não sabia que esse Cordeiro era Jesus. Eu não sabia que esse Jesus, onde Ele entrava, Ele fazia diferença, e muita diferença. E aí, eu comecei a entender, comecei a vir buscar. E uma promessa de Deus, que era de 3 dias resgatar o meu filho, que era de 3 dias tirar meu filho do homossexualismo, que era em 3 dias tirar meu filho da bebida e das drogas, se cumpriu em 3 dias, a partir do momento que eu me entreguei. Deus, Ele não entra de qualquer maneira na vida de ninguém, Ele não entra de qualquer maneira, porque quando Deus Ele entra de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, que Ele começa a fazer um reboliço, mas um reboliço do bem. Ele começa a retirar aquilo que era impedimento na minha vida de servir a Ele. E a minha maior preocupação, o meu maior desejo, era ver meu filho curado, era ver meu filho liberto. Eu não suportava as piadinhas das pessoas sobre o meu filho. Eu não aguentava ouvir os meus amigos falar sobre as coisas do meu filho. Mas aí, eu estava cego. Eu não conhecia essa verdade, eu não conhecia esse Jesus. Mas quando eu conheci um pouquinho, quando eu dei liberdade dele entrar na minha vida, a primeira coisa que ele fez foi isso. Foi libertar meu filho. Ele cumpriu uma promessa que já havia feito há um tempo atrás. Que se eu me entregasse a Ele, se eu deixasse Ele governar a minha vida, que Ele libertaria meu filho. Foi uma troca? Não, não foi uma troca. É porque Deus conhece o meu coração e Ele sabia o desejo do meu coração. E como Ele conhece o desejo do meu coração, Ele conhece o desejo do seu. E Ele sabe o que é bom para a sua vida. E Ele sabendo isso, Ele foi lá e retirou meu filho do homossexualismo. Ele tirou meu filho das drogas. Hoje meu filho está curado, sarado, remido pelo sangue do Cordeiro. Limpo por esse Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho lhe libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade, ser livre com esse Deus, é isso. Ter liberdade de falar dele, ter liberdade de viver as coisas com ele, viver o melhor com ele. Porque quando nós começamos a viver o melhor com Ele, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, nós somos livres e amados. Aí nós não somos mais escravos do mundo, não tem como mais haver escravidão. É libertação, é a maior libertação que eu conheci na minha vida. Foi esse Jesus. Mas aí, eu não queria que Ele tocasse em determinadas áreas. E você também não quer que Ele toque em determinadas áreas. Acho que o maior medo que eu tinha de vir para esse Jesus era ver o que eu teria que abandonar, de onde eu teria que sair para servir a Ele. Mas aí, aos poucos, eu fui me libertando das coisas do mundo. E é assim que Jesus faz, meu amado. É aos poucos. Ele não vai te arrancar, Ele nos arranca de um lugar com sutileza, com delicadeza. E quando nós vamos ver, nós já não estamos mais praticando aquilo que nós praticávamos antes.
Porque ele entrou de uma maneira sutil. Então, amado, é essa a verdade. É esse Jesus. Um ser maravilhoso, um ser cuidadoso, que cuida, que vela pela minha vida, que vela pela sua, que cuida. Diferentemente, um pai cuida de um filho com uma sutileza, com uma delicadeza tão grande. Um pai cuida de um filho de uma maneira, a mãe cuida de um filho de uma maneira tão especial. Esse Jesus, esse nosso pai, ele cuida da minha vida, da sua, de uma maneira especial, de uma maneira delicada. É por isso que nós temos que conhecer essa verdade. É por isso que nós temos que ser livres. Nós não somos escravos mais, meu amado. Não somos escravos de mais ninguém. Ele nos dá a liberdade de ir e vir. Mas estando na presença dele, nos estatutos dele, tentando fazer da melhor forma possível, entregando para ele o nosso melhor, o nosso coração. Ele cuida do nosso coração, ele cuida da nossa vida. Ele cuida de curar as feridas. Ele é o médico dos médicos. Ele cuida das nossas feridas. Até nós ficarmos curados, sarados. E aí, nós temos algo maravilhoso, amado. Que é estar na presença dele. Que é estar sendo cuidado por ele. Isso não quer dizer que não teremos atribulação, que não teremos dificuldades. Teremos sim, porque nesse mundo nós teremos aflições sim. Mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o inferno, ele venceu Satanás. E se nós tivermos bom ânimo de caminhar com ele, de deixar ele fazer a mudança que ele tem que fazer, de deixar realmente ele tomar conta da rédea da nossa situação, da nossa vida. Aí, meu amado, ele, na sutileza dele, na educação dele, ele faz conforme a vontade do nosso Pai. Ele faz maravilhas na minha vida e na sua. Ele retira o traficante das drogas. Aquele que vendia droga, ele vai lá e retira ele de lá. E ele vai ser, ao invés dele servir a Satanás, ao invés dele vender droga, ele vai pronunciar algo maravilhoso, que é essa verdade desse Jesus, que é a palavra de Deus. Aí ele, ao invés dele destruir vidas, ele vai estar resgatando vidas, sendo usado por esse Deus para resgatar almas para ele, trabalhando para esse Deus. Isso é a prostituta, isso é o homossexual, isso, meu amado, é o traficante, é o cara, é aquela pessoa que vive bebendo, bêbado. Ele liberta, ele cura, ele sara. E aonde ele entra, há liberdade, há libertação, há cura. O câncer, ele não consegue ficar no corpo de uma pessoa. Aonde esse Jesus, ele entra, ele cura, ele sara, ele liberta. Esse é o Jesus, é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que eu conheço. Um Deus que faz tudo novo. Um Deus que restitui tudo aquilo que foi perdido. Mas se for bom, é um Pai que faz o que é bom na minha vida e na sua. É um Pai que cuida da minha vida e da sua. Com tanto carinho, com tanto carinho, com tanto carinho. Que entregou o bem mais precioso que ele tinha. Jesus. O único filho dele, unigênito, primogênito. Ele entregou em morte de cruz. A pior morte que existe. Pelos meus pecados e pelos seus. Então, meu amado, viver essa história diferente com esse Deus é maravilhoso. Porque quando ele entra, ele traz cura,
para a nossa vida. Tereis aflições? Tereis sim. Atribulações? Tereis. Mas aí você não vai passar mais por esse deserto sozinho. Você não vai passar mais por essa prova sozinho. Porque passar pela prova não é ficar na prova. É a prova tá vindo e você tá passando por ela. E quando chegar do outro lado, é o hino da vitória que iremos cantar. Quando chegar do outro lado, vamos cantar um louvor diferente. Mas aí nós temos que adorar Ele na prova. Aí nós temos que adorar Ele na dificuldade. Aí nós temos que adorar Ele enquanto tá tudo difícil. Enquanto tá tudo seco, é quando nós temos que adorar. Porque quando começar a cair chuvas do céu, a nossa adoração vai ser muito maior. A nossa adoração vai ser muito mais diferente. Mas é na prova. É no deserto que nós temos que adorar. Às vezes, tem uma pessoa da nossa família que está com câncer. E nós já buscamos de todas as maneiras, todos os médicos, para resolver esse problema. Já gastamos fortuna para resolver esse problema. Mas não buscamos o médico dos médicos. Não buscamos aquele que pode curar, aquele que pode sarar. Porque a mulher do fluxo de sangue, quando ela viu que não tinha mais jeito, ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, todos os bens que ela tinha, ela já tinha gastado com os médicos. E os médicos não resolviam o problema dela. Mas aí, quando ela ouviu falar desse Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela não se importou com o que as pessoas fossem falar dela. Ela não se importou com o que as pessoas estavam dizendo, se ela era doente, se ela não era. A única coisa que ela queria era se libertar daquilo, se libertar daquela doença. E o que ela fez? Ela foi arrastando no meio da multidão, conjecturando, imagino eu, que às vezes até sendo quase pisada pelas pessoas. Mas ela não se importava com isso. O que ela queria era ser curado. O que ela queria era buscar essa cura. E ela sabia que quem poderia curar estava passando por ali. Ela sabia que quem podia curar estava naquele lugar, naquele momento. E o que ela fez? Ela foi direto tocar na orla. Ela foi direto tocar naquele que poderia, que pode curar. E quando ela tocou, ela foi curada na hora. No instante que ela colocou a mão na orla de Jesus, que ela tocou no Todo-Poderoso, ela foi curada. O cego, ele não enxergava Jesus, mas ele ouvira falar desse Jesus. Ele ouviu falar que esse Jesus faz milagre. Ele ouviu falar que esse Jesus cura. Ele ouviu falar que esse Jesus liberta. Ah, amado, o que ele fez? Ele começou a gritar. Ele começou a gritar no meio da multidão. Porque ele queria ser visto por Jesus. Ele queria voltar a enxergar. E ele sabia que aquele momento era a oportunidade que ele tinha de se curar. Ele sabia que naquele momento era a oportunidade que ele tinha de se libertar da cegueira. Ele sabia que naquele momento era o momento que ele tinha para realmente ficar curado. E o que ele fez? Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo, ele começou a gritar. Mesmo que a multidão mandasse ele calar, e conjecturando eu imagino que tinha muita gente, mas muita gente que apertava Jesus, que oprimia Jesus naquele momento, querendo ver Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo realmente estar junto com o mestre. E ele, cego, como cego ele ia enxergar Jesus? Mas não importou, ele enxergou Jesus no coração. E aí ele abriu algo que só eu e você podemos abrir, que é o coração. E quando isso aconteceu, meu amado, o que aconteceu? Ele gritou, ele começou a esbravejar, começou a gritar o nome de Jesus. Tenha piedade de mim, ele começou a gritar. E aí Jesus enxergou ele. Aí quando Jesus enxergou, o que aconteceu? Ele voltou a enxergar. Ele voltou a ver. Porque antes de qualquer coisa, ele já estava com o coração preparado para receber a cura.
Antes de qualquer maneira, o coração dele já tinha enxergado esse Jesus. Pelo coração, ele já tinha entendido que o único que poderia curar, o único que poderia sarar a cegueira dele era esse Jesus. E aonde ele entra, meu amado, não tem como permanecer cego. Aonde ele entra, não tem como o câncer permanecer. Aonde ele entra, meu amado, não tem como o drogado continuar mexendo com droga. Aonde ele entra, não tem como o bêbado continuar bêbado. Aonde ele entra, não tem como quem roubava continuar roubando. Porque é verdade, e eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. E é isso. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai. E é essa verdade que nós temos que conhecer. Mas deixar Jesus entrar, temos que abrir o coração. E a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar, ele entra de uma maneira sutil, maravilhosa, e proporciona na minha vida e na sua o que é bom, o que é a vontade do Pai. Muitas das vezes, nós estamos já convertidos, batizados, mas ainda temos algo que nos impede realmente de estar servindo a esse Deus. Ainda tem uma pedrinha que não está deixando Deus continuar a fazer a obra que Ele tem que fazer na minha vida e na sua. E quando nós retiramos essa pedrinha, vai doer? Vai! Quando nós retiramos esse algo da minha vida que eu não quero que Deus retire, dói. Dói, mas Ele tem um remédio. Dói, mas Ele não é o médico dos médicos. Ele tem um remédio para sarar a dor. Ele tem um remédio para curar a ferida. Ele tem um diferencial que na hora que Ele retira algo, a misericórdia dele é tão grande, a graça dele é tão grande, que quando Ele retira algo, Ele dá algo melhor lá na frente, Ele dá algo maravilhoso lá na frente. Ele faz maravilhas, meu amado, nas nossas vidas. Eu imagino Deus já sabia o que iria acontecer comigo, na minha caminhada com Ele, Ele sabe. E aí, Ele foi, libertou meu filho. Amados, o maior presente que Deus, foi um presente maravilhoso que Deus me deu, libertando meu filho, curando meu filho. Meu filho hoje está casado, aleluia, não cheira, não bebe, está casado com uma mulher maravilhosa. Deus continua fazendo a obra na vida dele. Ele está servindo a esse Deus da maneira dele, mas está na presença, está buscando. Deus vem abrindo porta. Deus continua a obra na vida dele. Então, meu amado, é as maravilhas de Deus, é a misericórdia dele, é a graça dele. Porque nós vivemos simplesmente pela misericórdia e pela graça desse Deus. Às vezes as dificuldades, elas nos impedem de continuarmos buscando. As tribulações nos impedem de continuar buscando. Mas ei, a oração de um justo tem muitos dos seus efeitos. E é no joelho que nós buscamos algo de Deus. É no joelho que nós buscamos a diferença, ter essa diferença. Se você não entende, mas a partir do momento que você começa a entrar na palavra, a partir do momento que você começa, eu e você começamos a conhecer a palavra desse Deus, e começamos a conhecer o Deus que nós servimos, o Pai que está nos cuidando de nós, como Ele opera na minha vida, na sua, de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa. E quando o Filho entra para sermos livres, Ele simplesmente tem liberdade de fazer aquilo que o Pai determinou. Porque nós deixamos, nós não colocamos obstáculo para que Ele opere.
E o único obstáculo que pode ser colocado é eu e você. Colocamos essa dificuldade de Deus entrar na nossa vida, de Jesus nos curar. Mas, quando as pessoas responderam, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizeis tu, sereis livres? Era escravo do mundo. Era escravo do mundo. Vivia no pecado, na prostituição, na bebedice, fazendo tudo aquilo que não agradava o coração de Deus. Como não era escravo? Era escravo do mundo. Mas hoje, livre, liberto, sarado, remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje não somos escravos de nada. Nós não somos escravos mais. Porque o maior sacrifício foi feito por mim, pela minha vida e pela sua, naquele madeiro. O maior sacrifício foi feito pela minha vida e pela sua. Foi por amor, um amor tão grande, um amor incondicional por nós, que Deus entregou seu único filho. Para que hoje nós possamos proclamar essa liberdade. Para que hoje eu e você possamos ser livres. Livres. Então, meu amado, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você ainda não aceitou essa liberdade desse Jesus, se você ainda não aceitou ter essa plenitude com esse Deus, é hora, meu amado, é hora, porque Jesus está voltando, meu amado. Jesus, ele está às portas para voltar. E ainda é tempo de buscarmos essa liberdade. Ainda é tempo de buscarmos essa diferença. Ainda é tempo de buscarmos essa maravilha para a nossa vida. É conhecer esse Jesus. É deixar esse Jesus entrar. É deixar esse Jesus curar. É deixar esse Jesus sarar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar falando nos vossos corações. Que essa palavra possa ser mais esmiuçada pelo Espírito Santo que está na tua vida, que rege a tua vida. Eu creio, meu amado, eu acredito que Deus, ele tem maravilhas para fazer até o findar dessa campanha. Muitas almas vão se entregar a este Jesus. Muitas almas vão estar na presença desse Deus. E se você não aceitou este Jesus ainda, meu amado, há tempo. Há tempo. E pode ter certeza que aonde ele entra, a libertação, a cura. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, mais uma tarde na tua presença, Pai, que o Senhor venha operando maravilha na nossa vida, que seja na nossa vida a tua vontade, ó Pai, que o Senhor possa nessa tarde, ó Pai, estar realmente agregando valores à nossa vida, que o céu se abra, Pai, e o Senhor derrama sobre a nossa vida chuva de bênçãos, ó Pai. Mas o principal de tudo, meu Pai, é que o Senhor possa estar curando as nossas feridas, que o Senhor possa estar sarando, ó Pai, aquelas pessoas que estão buscando o Senhor, que estão precisando de algo do Senhor, aquelas pessoas que estão nesse momento, ó Pai, entregue ao pecado, entregue às drogas, entregue à bebida. Que o Senhor possa nesse momento, meu Pai, estar indo naquele lugar que é onde só o Senhor pode entrar. E que o Senhor possa, Pai, estar resgatando as pessoas, as almas. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Pai, operando diferentemente nessa nação. Essa nação, Pai, está carente do Senhor. Essa nação, Pai, está precisando dessa libertação. Precisamos de Ti, meu Pai. Precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Em nome de Jesus, Pai,
Que o Senhor possa, Pai, continuar fazendo conforme a Tua vontade da nossa vida. Que seja o Senhor operando no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Assim, eu agradeço a minha rica oportunidade de mais uma vez estar podendo falar desse Deus. Amém? Que Ele possa continuar operando nas nossas vidas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém?